Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. E o propósito desse nosso vídeo é tecer aqui alguns comentários, breves, mas entendo que pertinentes e relevantes, acerca de uma matéria, que saiu na BBC Brasil, tá certo? Inclusive nós vamos na sequência enxertá-la aqui nesse vídeo, para você não ter que ir assistir a matéria para então, enfim, vamos enxertar aqui o vídeo da BBC Brasil. É mais ou menos curto, são 11 minutos, vale a pena assistir na íntegra nesse caso, mas o título do vídeo já é bastante sugestivo e informativo. Estados Unidos, dois pontos. Queremos eleição justa no Brasil. Bom, a primeira pergunta então a fazer é: será que os Estados Unidos conseguem fazer uma eleição justa, ou enfim, conseguem ter eleições justas no próprio Estados Unidos, Porque a última eleição presidencial americana foi visivelmente marcada por fraudes, aquela coisa dos votos pelo correio por conta da pandemia, mortos votando, pessoas votando mais de uma vez, enfim, casos que surgiram durante a própria, entre a apuração e a declaração do vencedor, e que vem surgindo nos últimos tempos, vários estados fazendo aí, enfim, recontagens ou, enfim, algum tipo de auditoria e detectando que houve realmente, alguma coisa generalizada, quer dizer, a fraude não foi algo pontual, e, enfim, localizado, que pode acontecer, ou normalmente acontece, em eleições. Mas foi algo realmente em larga escala, em escala industrial, podemos dizer, que deixa antever aí realmente algum tipo de planejamento, Mas enfim, Estados Unidos, dois pontos. Queremos eleição justa no Brasil. Esse é o título da matéria da BBC, que, como eu disse, nós vamos enxertar na sequência aqui no nosso vídeo e depois voltar então tecendo alguns comentários, Mas enfim, fica aí a matéria então, tá certo? A senhora, no caso, é a subsecretária, de Estado americano, a Victoria Nuland, Victoria Jane Liu Nuland, melhor dizendo, Victoria Jane Liu Nuland. Enfim, subsecretária de Estado, aquela mesma que esteve na Ucrânia em 2014, com aqueles episódios que aconteceram ali, que culminaram com a queda do governo, etc. Quer dizer, essa senhora tem história, não começou de agora no carnaval, enfim. Mas vamos lá, vamos à matéria então da BBC e aí eu volto com alguns comentários, tá certo? Vamos lá. No momento em que o presidente Jair Bolsonaro volta a lançar dúvidas sobre o processo eleitoral, sugerindo que os militares deveriam supervisionar a contagem de votos, os Estados Unidos dizem ao Brasil que o que precisa acontecer são eleições livres e justas, usando as estruturas institucionais que já serviram bem a vocês, brasileiros, no passado. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil aqui em Washington, e entrevistei a subsecretária de Estado dos Estados Unidos, Victoria Nuland, sobre as afirmações de descrédito de Bolsonaro sobre o sistema eleitoral e sobre outros temas, como a posição de Estados Unidos e Brasil em relação à guerra na Ucrânia. Nuland é responsável por assuntos políticos na diplomacia americana e esteve há poucas semanas em Brasília para uma visita de alto nível. Os diplomatas dos dois países trataram de cooperação nas áreas de defesa e de agricultura. Na ocasião, os americanos voltaram a expressar confiança na democracia brasileira. Bolsonaro tem feito uma série de comentários sobre supostas fragilidades das urnas eletrônicas e atacado o Tribunal Superior Eleitoral que conduz o processo. Recentemente, a agência Reuters noticiou que em julho de 2021, o diretor da agência de inteligência americana, CIA, William Burns, teria advertido assessores diretos de Bolsonaro de que o presidente deveria deixar de questionar a integridade das eleições brasileiras. Tanto Bolsonaro como o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, e que teria estado presente na conversa, negam que ela tenha acontecido. Eu questionei Nuland sobre o que os Estados Unidos fariam em caso de uma tentativa de golpe no Brasil. We want a free and fair election. Queremos eleições livres e justas em países ao redor do mundo e particularmente nas democracias. Julgamos a legitimidade daqueles que se dizem eleitos com base em se a eleição foi livre e justa e se os observadores, internos e externos, concordam com isso.
Então, queremos ver para o povo brasileiro eleições livres e justas no Brasil. Vocês têm uma longa tradição nisso. E isso é o mais importante para manter a força do Brasil daqui para frente. Ao citar observadores externos, Nuland toca em mais um ponto sensível no atual debate político brasileiro. Depois que o TSE enviou dezenas de convites para instituições estrangeiras acompanharem o pleito em outubro, o Itamaraty reclamou do convite à União Europeia e o TSE teve de recuar. Bolsonaro também disparou críticas públicas à presença dos observadores, que acompanham eleições brasileiras ao menos desde 1994, ao dizer que, abre aspas, o pessoal quer dar ar de legalidade às eleições, convidando observadores internacionais. Para Nuland, no entanto, não há motivos para que os brasileiros suspeitem da integridade do processo eleitoral nem implementem mudanças no sistema. Acreditamos que o Brasil tem um dos sistemas eleitorais mais fortes da América Latina. Vocês têm instituições fortes, salvaguardas fortes, uma base legal forte. Então, o que precisa acontecer são eleições livres e justas, usando suas estruturas institucionais que já serviram bem a vocês no passado. Temos confiança no seu sistema eleitoral. Os brasileiros também precisam ter confiança. Segundo ela, um ponto de preocupação para o pleito poderia ser uma interferência russa nas eleições. O assunto teria sido tema de conversa dos americanos com políticos brasileiros. Obviamente temos preocupações. Vimos a Rússia se intrometer em eleições em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos e na América Latina. Portanto, em minha recente visita ao Brasil, também exortei o governo a ser extremamente vigilante, e a oposição também, para garantir que forças externas não estejam manipulando seu ambiente eleitoral de forma alguma. Isso precisa ser uma eleição de brasileiros para brasileiros, sobre seu próprio futuro. Eu apurei que Brasil e Estados Unidos vivem uma recalibragem de suas relações, depois do mal-estar causado nos americanos pela visita de Bolsonaro a Moscou em fevereiro, dias antes de o líder russo Vladimir Putin ordenar a invasão da vizinha Ucrânia. Na ocasião, Bolsonaro chegou a expressar solidariedade ao povo russo. Em resposta, a porta-voz do presidente americano Joe Biden, Jen Psaki, disse que o Brasil poderia estar do lado errado da história. Perguntei a Nuland o que a visita de Bolsonaro e também a do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, a Putin naquele momento sinalizavam sobre as relações entre os Estados Unidos e esses países. Sabíamos que essas visitas iriam acontecer. Exortamos tanto o Brasil quanto a Argentina a darem a Putin a mesma mensagem que o presidente Biden estava enviando a ele e aos funcionários russos em todos os níveis, pública e privadamente, de que esta guerra seria um desastre, não apenas para a Ucrânia, mas para a Rússia, para a liderança de Putin e para sua economia e sua posição militar. E nosso entendimento é que em ambas as visitas, ambos os líderes tentaram argumentar com Putin, mas ele não estava ouvindo. Então, este é o problema. Putin não está ouvindo ninguém. Segundo ela, por esse mesmo motivo, a ideia sugerida por Bolsonaro ao governo turco de uma visita conjunta a Moscou para falar com Putin sobre o fim da guerra poderia parecer inadvertidamente, apoio ao líder russo. Nuland também rebateu críticas feitas recentemente pelo ex-presidente Lula em entrevista à revista americana Time, de que Biden deveria ter feito mais para impedir que a guerra na Ucrânia começasse. Bom, em primeiro lugar, o presidente Biden falou com o presidente Putin 2, 3, 4 vezes antes desta guerra, argumentando com ele. Como você deve se lembrar, os Estados Unidos descobriram esses planos de guerra no final de outubro e começaram a alertar o mundo em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que Putin tinha esses planos. E durante esse período, o presidente Biden trabalhou muito para tentar convencer o presidente Putin a não ir à guerra. Em vez disso, seguir um caminho diplomático, trabalhar conosco, trabalhar com aliados da OTAN, trabalhar com a Ucrânia, negociar quaisquer preocupações que ele tinha sobre as visões de segurança russas na Ucrânia.
e nos oferecemos para ajudar. Tivemos uma rodada de conversas. Enviamos uma proposta de 10 páginas analisando todos os tipos de coisas, como preocupações russas com armas ocidentais, etc. Mas, em vez de vir à mesa diplomática, o presidente Putin optou por invadir de uma maneira muito sangrenta. Portanto, não acreditamos que ele esteja ouvindo alguém. O presidente Macron voltou a conversar com ele há poucos dias, o que não pareceu fazê-lo mudar de ideia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, esteve lá há cerca de uma semana e Putin não parece ter mudado de ideia, nem mesmo para obter um cessar-fogo. Então, se o presidente Putin quer falar sobre paz, o presidente Biden está pronto, mas não temos nenhuma evidência de que ele esteja pronto para isso no momento. Para o Brasil, a guerra iniciada pela Rússia tem significado uma escassez de fertilizantes para as lavouras, já que os russos são os principais exportadores do material. Questionada sobre a possibilidade de um salvo-conduto para que fertilizantes russos chegassem ao Brasil, a subsecretária americana afirmou que a culpa pela falta de fertilizantes é da Rússia e que, portanto, é Putin quem deve parar a guerra para poder exportar o material. Mas disse que os Estados Unidos trabalham para aumentar sua própria produção de fertilizantes para apoiar o Brasil na produção de uma safra grande, capaz de amenizar a insegurança alimentar ao redor do mundo, que deve se aprofundar com a guerra da Ucrânia. E sugeriu que, a pedido dos americanos, o Brasil aumentaria também sua produção de petróleo. Existe uma crise de abastecimento de combustíveis, já que a Rússia, grande exportadora do produto, praticamente deixou o mercado após as sanções impostas por Europa e Estados Unidos em decorrência da guerra. Nuland também comentou a recente decisão dos Estados Unidos de subir o tom publicamente contra os russos. Se no início do conflito o governo Biden media suas palavras contra os russos e delimitava os tipos de armas enviadas aos ucranianos, agora os Estados Unidos falam em enfraquecer o país, têm enviado altos funcionários e parlamentares, com a presidente da Câmara Nancy Pelosi e a primeira-dama Jill Biden, a visitas à Ucrânia, pretendem gastar em torno de 53 bilhões de dólares com ajuda armamentícia e humanitária, estão treinando centenas de soldados ucranianos na Alemanha e, segundo o jornal New York Times, teriam compartilhado com os ucranianos informações de inteligência que resultaram na morte de mais de uma dezena de generais russos, o que o Pentágono nega publicamente. Alguns analistas veem nessa nova postura americana um risco de que o conflito escale para uma guerra nuclear. Questionei Nuland sobre isso e sobre o que os americanos têm a ganhar com essa postura. Eu diria que nosso tom em relação à Rússia é uma resposta direta ao fato de que Putin e seus militares invadiram a Ucrânia e a agressão cruel que estão perpetrando no país, incluindo os tipos de crimes de guerra que temos visto em Bucha e Kramatorsk. E os Estados Unidos, juntos com o Brasil e muitos outros países, 141 países, foram ao Conselho de Segurança da ONU e à Assembleia Geral da ONU e disseram não à agressão da Rússia. Portanto, temos que chamar as coisas pelos seus nomes. E isso não é apenas uma guerra cruel contra a Ucrânia, mas uma violação de todos os princípios da Carta da ONU e da soberania e integridade territorial dos países. Estamos defendendo o Estado de Direito, as regras globais que levaram à paz e à segurança por tantos anos e que a Rússia está violando flagrantemente agora. É isso, pessoal. Obrigada pela companhia e eu volto com mais notícias de Brasil e Estados Unidos em breve. Tchau! Bom, assistido, né, assistida a matéria da BBC, né, BBC Brasil, enfim, duas coisas ressaltam aí, né? Bom, primeiro que os Estados Unidos, evidentemente, estão muito longe, né, de perderem o seu sentimento de proprietários do mundo, né? Segundo que ainda estão, por certo, muito longe também, né, de perder a noção de que a América Latina, ou enfim, o Brasil especificamente, né, que é o maior país, o mais rico país da América do Sul, né? Não da América Latina, porque é o México, mas enfim, da América do Sul, né? Enfim, também não perdeu o hábito de achar que a América do Sul, a América Latina na verdade, mas enfim, na América, ficamos com a América do Sul, é o seu quintal, né? Os Estados Unidos não perdeu esse hábito,
E também não perder o hábito de achar que realmente tem o direito de promover ingerências diversas, né, nas decisões de outros países, né? Já houve toda aquela pressão para que o presidente Bolsonaro não viajasse à Rússia, né, às vésperas ali do começo, né, enfim, da invasão da Ucrânia, etc., né? Isso ressalta em todas as falas, né, da senhora Nuland. Há toda aquela coisa, não, o que for melhor para os brasileiros, e não sei o quê, como que se dissesse, né, estamos a respeitar a soberania do povo brasileiro, qualquer coisa assim, mas isso evidentemente é balela, né? Essa é a mesma senhora aqui, né, ali por 2014 mais ou menos, né, com a ocorrência daqueles episódios na Ucrânia que terminaram, enfim, né, com a queda do governo e tal, enfim, se referindo à União Europeia, disse que a União Europeia poderia, né, enfim, e usou um palavrão lá, né? Essa é a mesma senhora, né? Bom, se eles se referem assim à União Europeia, imaginem, né, de que forma, em que termos que não se referem à América Latina. Além disso, ressalta também, né, o alinhamento, digamos, da BBC Brasil, né, entendendo que a senhora Nuland e os Estados Unidos na sua postura estão muito certos, né, que o presidente brasileiro não tem o direito de, como qualquer cidadão, ter dúvidas, né, acerca da confiabilidade, enfim, do processo eleitoral, etc., né. Mas, enfim, isso também salta aos olhos, né. Mas é muito curioso que já tão próximo, né, estamos em maio, né, as eleições são em outubro, né, faltando aí 5 meses mais ou menos para as eleições, na verdade um pouco menos, né. Enfim, os Estados Unidos, através da sua subsecretária de Estado, né, que veio ao Brasil recentemente, inclusive, etc., né, faça publicamente esse tipo de afirmação, quer dizer, que o Brasil, o presidente brasileiro, os brasileiros têm que confiar no seu processo eleitoral, que funcionou sempre, ou tem funcionado já há tanto tempo, etc. Quer dizer, muito estranho, né? Muito estranho, quer dizer, quem tem que saber no que os brasileiros devem confiar são os próprios brasileiros, né? Ninguém é melhor do que nós para decidirmos isso. Não compete aos Estados Unidos, através da sua subsecretária de Estado, dizendo que devemos ou não confiar, né? Mas, enfim, a empáfia americana, como sempre, tentando dizer aos outros o que fazer, e a América do Sul, e nós outros, claro, somos o seu quintal, né? E aqui eles vêm aqui, se reúnem com, né, enfim, com o nosso governo e dizem, né, sutilmente aquilo que eles gostariam que fosse feito, ou que eles não gostariam que fosse feito, né? E fica entendido que isso é uma espécie de ordem ou qualquer coisa assim, né? E é claro, além do alinhamento aí, né, da BBC Brasil, né, dizendo que eles têm razão, nossa, nos Estados Unidos, aquela coisa toda, enfim, é meio enjoativo, né? A gente assiste isso assim, meio enjoado, mas enfim. Mas eu queria fechar então, né, a matéria, acabamos de assistir, quer dizer, enfim, cada um pode chegar às suas conclusões, né? Mas um arremate que tem a ver com essa matéria, e por isso que eu incluí na íntegra, né? Subsecretária de Estado americana dizendo que devemos confiar no nosso processo eleitoral, etc. e tal. Um paralelo interessante, né, que pode se estabelecer entre as últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos e as vindouras eleições presidenciais aqui no Brasil é o seguinte. Nos Estados Unidos, você tinha o Donald Trump, né, extremamente popular, aonde ia nos seus comícios arrastava multidões, etc. Uma coisa impressionante, uma coisa absolutamente impressionante. Enquanto isso, Joe Biden, aonde ia, não levava ninguém, né? Não aparecia gato pingado, aquela coisa tristonha. Não obstante, as pesquisas davam, né, vitória arrasadora, avassaladora de Joe Biden, ganharia de lavagem realmente, né? Lá tem aquela diferença, né? Você vencendo no estado, você leva todos os delegados do colégio eleitoral, etc., né? Enfim, no fim ele venceu com uma certa vantagem, porque venceu em alguns estados chaves, etc., né? Ok, mas em números absolutos também foi o presidente, salvo engano, o mais proporcionalmente, tá, o mais votado da história americana, uma coisa avassaladora, impressionante, né? E sendo que era um indivíduo que não empolgava ninguém, não levava ninguém aos seus comícios. Coisa estranha, quer dizer, nos Estados Unidos apenas os possíveis potenciais eleitores republicanos é que gostavam de ir a comícios, os eleitores democratas não. Estranhíssimo, né? Mas enfim, a grande mídia então ficou durante meses
né, martelando na cabeça das pessoas que, olha, esse candidato aqui, no caso de Joe Biden, né, vai vencer de lavada, está muito à frente nas pesquisas, etc. E aí, quando a vitória dele veio, não acachapantemente como se anunciou, mas em todo caso veio, pareceu uma coisa natural, né? Poxa, o cara venceu, realmente as pesquisas vinham dando que ele estava na frente, etc. Né? Essa foi a realidade americana e sabemos como Joe Biden venceu, né? Quer dizer, realmente uma coisa em escala industrial, né? Votos pelo correio, né? Enfim, pessoas que receberam seus envelopes, repassaram seus envelopes para votar para outras pessoas, pessoas já falecidas votaram, listas de votação sendo passadas mais de uma vez nas máquinas para conferir, enfim, coisas diversas que se apurou na época, né? Você tem até hoje canais aí com vídeos na internet detalhando isso, né? Bom, aí vamos para o paralelo então com a eleição brasileira. Você tem um candidato que está no poder, inclusive, tal como o presidente americano, no caso o Donald Trump estava, né? É muito popular, aonde vai arrasta multidões, muito bem recebido, ovacionado, etc. Uma coisa fenomenal. E você tem um outro candidato da oposição, que não empolga ninguém, aonde vai meia dúzia de gatos pingados ali, né? Da sua claque partidária, gente contratada e tal, enfim, coisa que o valha. Os populares, os poucos que comparecem e aparecem é sempre para apupá-lo de alguma forma, né? Atacá-lo, xingá-lo, enfim, né? Enfim, tudo que ele promove é meia comícios, coisa que o valha, meia dúzia de gatos pingados, uma coisa tristonha, medonha, bizonha. Não obstante, esse cidadão está desde o início à frente nas pesquisas. Algumas davam que ele ganhava no primeiro turno, agora já diminuiu um pouco isso, mas ainda estaria aí com 10, 15 ou mais pontos de vantagem em relação ao presidente que está no poder, enfim, em relação ao que aparece na maioria das pesquisas. Bom, nos Estados Unidos tudo isso foi construído, né? Um presidente tremendamente popular que arrastava multidões, o outro que não arrastava ninguém, mas ele estava à frente nas pesquisas, martelou-se isso através da grande mídia e ele realmente venceu, mas venceu, sabemos como, né? No Brasil, o presidente que está no poder, muito popular, arrasta multidões, o outro não arrasta ninguém, mas as pesquisas dão que eles estão bastante, muito na frente, com grande vantagem. E a grande mídia martela isso. E a mídia tradicional, convencional, martela isso o tempo todo, né? Bom, nos Estados Unidos havia a questão do voto pelo correio, não sei o que, etc. E aí foi o caminho, né, para se construir, né, se vocês me entendem, a vitória do Joe Biden, né? Fica a pergunta, no Brasil, o que se vai usar então para construir, né, essa pretensa potencial vitória do candidato da oposição, né? E nesse sentido muito sintomático, né, que nesse momento a subsecretária de Estado americana diga que os brasileiros devem confiar, né, eles querem eleições limpas e seguras, qualquer coisa assim no Brasil, e que os brasileiros devem confiar plenamente, enfim, no seu sistema eleitoral, né? Enfim, quem for bom entendedor vai entender. Muito obrigado então, meus amigos, e até o nosso próximo vídeo. Acho que vale a reflexão, né?